Isto é o Topless, amigos, e neste vídeo nós vamos analisar a situação no conflito entre a Ucrânia e a Rússia para hoje, dia 16 de novembro de 2025. E vamos começar com o caso da corrupção no círculo mais próximo de Zelensky. E já bastantes revistas do Ocidente escrevem sobre este caso de corrupção e que de facto pode ser uma situação difícil para Zelensky, mas parece que o governo ucraniano encontrou uma solução para isso. Porque um dos conselheiros mais próximos de Volodymyr Zelensky, o Podolyak, referiu que a corrupção é uma parte integral da economia moderna. Por isso, é uma situação completamente normal e por isso os países europeus que fornecem e que financiam o governo da Ucrânia podem se sentir tranquilos, porque realmente a corrupção é uma coisa completamente normal da moderna democracia e do moderno sistema económico. Vamos agora aos resultados de alguns ataques que foram efetuados pela Rússia e pela Ucrânia nos últimos dias e já tivemos algumas imagens de satélites aqui mais ao sul de Kiev, onde tivemos danos registados numa planta, numa indústria, numa fábrica que produzia componentes militares. Já na Rússia também tivemos os resultados de ataques por parte da Ucrânia, que aconteceram há 2 ou 3 dias atrás em Novorossiysk. E aqui de facto temos a confirmação de que uma defesa antiaérea S-400 foi destruída e temos a imagem de satélite que mostra isso, mas as fontes referem que não foi o míssil Neptune que destruiu esta defesa aérea, mas sim drones, através de uma operação de inteligência ucraniana, e muito provavelmente depois deste sistema ter sido destruído, os ucranianos atacaram uma refinaria de petróleo com o míssil Neptune. E também podemos ver que sofreu alguns danos. Mas agora vamos passar à situação no terreno e analisar os avanços que tivemos no mapa nas últimas 24 horas e vamos começar pela direção de Zaporizhia. E aqui, perto da cidade de Guliáipolya, tivemos mais avanços registados por parte das forças russas. Por exemplo, esta era a situação que nós tínhamos durante o dia de ontem, quando a Rússia tinha conquistado totalmente as vilas de Yablokove e alguns dos territórios aqui mais ao sul, ao longo das vilas de Vesselha e de Zilona Rai. Contudo, os russos não decidiram parar por aí e avançaram ainda mais. E já hoje tivemos a confirmação de avanços por parte da Rússia para norte, em direção à vila de Rivnopilya, mas também para sul, cortando a via de suprimento das vilas de Zilona Rai, Vesselha e Chernobyl. Vamos primeiro aos avanços aqui no norte. E os russos já publicaram um vídeo no qual mostram como eles estavam inicialmente a atacar este território e a preparar as posições ucranianas com bombas do tipo FAB, com artilharia, mas também com alguns drones FPV, como podemos ver nestes vídeos. E depois os russos avançaram com a sua infantaria, como já é habitual nós vermos nesta direção, e conquistaram as posições ucranianas. E no fim deste vídeo podemos ver como alguns soldados russos erguem as suas bandeiras. E portanto temos aqui a confirmação visual que de facto as forças russas conquistaram esta vila. Tivemos as bandeiras erguidas em várias posições aqui do mapa, como podemos ver. E agora vamos avançar na direção mais a sul, porque daqui também tivemos uma confirmação de que os russos conseguiram cortar fisicamente a estrada que os ucranianos utilizam para suprir as suas forças nas vilas de Vesselha, Zilona Rai e Chernobyl. Vamos primeiro ver o vídeo que confirma isso, e o vídeo foi publicado pelas fontes pró-ucranianas. E tivemos alguns ataques registados especificamente naquelas posições do mapa. E portanto também tivemos a fonte pró-ucraniana Deep State a referir que avistou soldados russos especificamente naquele ponto do mapa. E portanto temos a confirmação por parte de fontes pró-ucranianas que os russos conseguiram de facto cortar esta via de suprimento. E esta via é uma via bastante importante porque agora os ucranianos ficaram sem hipótese de efetuar a logística nestas vilas e muito provavelmente os ucranianos vão ter de evacuar, vão ter de abandonar as suas posições, não pela estrada, mas sim pelas linhas de árvores e pelos campos que aqui se situam. E por isso não vão poder ser utilizados veículos armados porque eles serão vistos e destruídos pelos drones da Rússia. E por isso, o que resta aos ucranianos é abandonar as suas posições a pé por estas linhas de árvores.
Vamos continuar. Além disso, os ucranianos também estão agora a reforçar a defesa desta linha que eles possuem aqui e estão até a trazer mais sistemas e mais veículos para reforçar a sua defesa. E alguns sistemas de artilharia são vistos por parte das forças russas e, por exemplo, aqui um deles foi atacado por um drone russo e este sistema depois foi destruído. Vamos avançar mais para norte agora e vamos em direção à cidade de Veliko-Mikhailivka e daqui tivemos apenas relatos de algumas fontes, inclusivamente fontes neutras, a relatar mais avanços por parte da Rússia, mas para já sem confirmação visual disso. E portanto os russos já estão aqui a preparar os territórios e o terreno para uma possível ofensiva em direção a esta cidade e muito provavelmente esta ofensiva vai começar nos próximos dias. E eu só vou relembrar que há 2 dias atrás a Rússia conquistou totalmente a vila de Oriztopil. E até tivemos uma confirmação visual disso, mais uma vez com um vídeo parecido ao anterior, onde nós vimos soldados russos a erguer as suas bandeiras. Vamos agora mais a leste e a norte e vamos à cidade de Novopavlivka. E aqui os russos de facto conseguiram quebrar as defesas desta cidade e conseguiram, ainda durante o dia de hoje, infiltrar-se mais a fundo. E já tivemos fontes pró-ucranianas aqui do terreno a referir que os russos conseguiram avançar quilómetros e quilómetros pelas defesas ucranianas sem serem notados. E por exemplo aqui temos uma distância mínima de 4,5 km e até podemos ver no vídeo que os ucranianos publicaram, portanto este símbolo é um símbolo azul, porque foi um ataque registado por parte dos ucranianos e que confirma de facto que os russos ocupam esta porção da cidade e nós vemos um nevoeiro enorme que se situa aqui. E de facto isto permitiu que os russos infiltrassem-se tão a fundo nas defesas ucranianas, trazendo veículos armados, tanques e a sua infantaria e conseguissem ocupar aqueles territórios todos. Portanto, podemos esperar também o fim, a queda desta cidade nos próximos dias. E de facto foi uma batalha bastante rápida, em cerca de 2 dias os russos conseguiram ocupar esta porção toda das cidades. E algumas fontes, inclusivamente fontes neutras, referem ainda que os russos conseguiram conquistar a parte central desta cidade, mas, mais uma vez, não temos provas visuais disso. Continuando, vamos agora à direção de Pokrovsk, onde também temos desenvolvimentos interessantes e aqui os ucranianos iniciaram uma série de contra-ataques. E ainda ontem o general Syrskyi referiu que os ucranianos prepararam um plano para parar os russos nesta direção de Pokrovsk e segundo algumas fontes militares aqui da Ucrânia, Syrskyi enviou em direção a Grishny e em direção às vilas que se situam ao redor da cidade de Pokrovsk mais 10.000 soldados. E de facto, durante o dia de hoje, os ucranianos já começaram alguns contra-ataques. E aqui podemos ver a atuação de algumas forças ucranianas, mais uma vez a atuar sob nevoeiro, e vemos ali como eles estavam a entrar nas linhas defensivas dos russos e a limpar algumas posições. Portanto, os ucranianos iniciaram uma série de contra-ataques nesta direção de Pokrovsk, aqui mais a norte e a oeste, e vamos ver como a situação se vai desenvolver nos próximos dias, porque de facto 10.000 soldados não é um número pequeno e vamos ver como a Rússia vai responder a esta situação e muito provavelmente a Rússia também vai trazer reservas para esta direção. Vamos continuar. E agora vamos em direção à cidade de Konstantinivka e aqui nas últimas 24 horas não tivemos nada de novo, mas só para relembrar que os ucranianos também iniciaram uma série de contra-ataques, especificamente nesta porção do mapa para parar a ofensiva dos russos em direção a Konstantinivka. E o objetivo dos ucranianos aqui é ganhar tempo, porque agora os russos vão ter de atrasar em cerca de 1 semana os seus planos para continuar com a ofensiva no interior desta cidade. Continuando aqui de Siversk e de Liman, não tivemos nenhum ajuste no mapa nas últimas 24 horas, apenas tivemos relatos de fontes a referir que a Rússia já acabou o seu reagrupamento de forças e que agora está a começar uma nova fase de ofensiva em direção a estas cidades, mas para já não temos nada registado e confirmado no mapa e por isso vamos continuar. E agora vamos em direção a Kupiansk
E daqui, mais uma vez, tivemos as fontes pró-ucranianas militares a referir que nesta direção Syrskyi também enviou um contingente de mais 10.000 soldados e reforçou também esta direção. E portanto podemos esperar mais uma série de contra-ataques feitos pelos ucranianos aqui em Kupiansk, principalmente desta direção aqui, para desbloquear os soldados que neste momento encontram semi-cercados nestes territórios. Portanto, vamos também ficar bastante atentos a esta direção de Kupiansk. Portanto, nos próximos dias vamos ter um foco grande em Pokrovsk e em Kupiansk, porque aí espera-se uma grande quantidade de contra-ataques por parte da Ucrânia. E, portanto, vamos analisar esta situação e vamos ver como a Rússia vai responder. E aqui do norte da Ucrânia, de Kharkiv e de Vovchansk, não tivemos também nada de novo registado nas últimas 24 horas. E termino o meu vídeo por aqui. Se gostaram, por favor, deixem o vosso gosto, subscrevam o canal e partilhem o vídeo. E caso queiram apoiar o trabalho que eu desenvolvo aqui neste canal, por favor, considerem em se tornar membros aqui no YouTube. Muito obrigado a todos vocês e eu relembro que condeno qualquer tipo de violência no mundo. Até amanhã. Tchau, tchau.